Aleluia, graças a Deus. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma Libertar Live. Você deve estar estranhando que eu estou sem óculos. Vai ser um pouco difícil hoje a minha leitura aqui, mas eu não sei o que aconteceu. Você já perdeu uma coisa dentro de casa? Pois é, meu óculos sumiu. Deve estar em algum lugar aqui dentro de casa, eu não sei aonde. Uma hora ele aparece. Não é assim que funciona? Desaparece e depois do nada aparece. Mas hoje vai ser óculos mesmo. Antes de começarmos a nossa Libertar Live, você já sabe, eu quero falar da comunidade evangélica Libertar, esta igreja que nasceu no coração de Deus e que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Você que ainda não conhece a nossa igreja, ainda não conhece o nosso trabalho, eu faço esse convite especial para você. Venha conhecer, venha estar aqui conosco neste domingo agora, 8 horas da manhã, no culto da família. 8 horas da manhã, no culto da família, venha conhecer a nossa igreja. Estamos aqui na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santo Emília, em Embu das Artes. Então, muitos são aqueles que estão buscando, eu tenho certeza disso, um lugar para congregar. Estão buscando um lugar onde se pregue a palavra sem rodeios, sem invencionices, sem loucuras. E é aqui que você vai encontrar este lugar. Nós temos por lema, nós temos por direção de Deus, que nós só precisamos da palavra e mais nada. Se você estiver em algum lugar que fala assim, a palavra é pouco, só a palavra não dá, sai dela. Porque a palavra é mais do que suficiente para mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu te espero toda quarta, sexta e domingo. Domingo, 8 horas da manhã, no culto da família. Quarta e sexta, às 19 horas e 30 minutos. Eu, pastor Ronaldo Fernandes, com a pastora Andréa Fernandes e todo o nosso corpo de obreiro e principalmente a poderosa presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então venha conhecer, estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emília, Embu das Artes. Ok? Está dado o nosso recado, mas eu também quero te pedir mais uma coisa. Irmãos, mês a mês temos vários compromissos e muitos desses são pesados para que possamos fazer frente. E nós só temos você que acompanha a nossa live, você que faz parte da nossa igreja, você que gosta que a obra de Deus cresça e que entende que todos aqueles que se achegam ao Senhor são abençoados, são tocados pela glória e pelo poder de Deus. Então eu te peço, encarecidamente, você que ama a obra do Senhor, nos ajude. Faça um Pix, faça uma doação de qualquer valor. O pastor André já está postando aí nos nossos comentários a chave Pix. Você pode estar nos ajudando com qualquer valor. Faça isso ainda hoje. Durante esta live, ou ao término dela, eu vou orar por você e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Bom, outra coisa que eu queria te pedir, irmão, compartilhe essa live. Não fica só no que você está vendo aqui. Muitas são as pessoas que querem ouvir essa palavra. Compartilhe através do Facebook, através do nosso canal no YouTube. Assim que nós terminamos a live aqui, essa mesma live é postada no YouTube. Então você entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe para que mais e mais pessoas sejam abençoadas, sejam tocadas por esta palavra em nome de Jesus. Amém? Bom, dito isso, seja bem-vinda, irmã Helenice. Tem mais pessoas se chegando aí à nossa Libertar Live de hoje. Amém? Nós estamos falando da história de Samuel. E até aqui nós falamos de todo o processo em que Ana pede, né, em sacrifício. Aliás, ela se apresenta no altar do Senhor e ela faz um voto com Deus
e pede para que o Senhor lhe abra a sua madre. E verdadeiramente é isso que vem a acontecer. Nós terminamos aí a semana passada no versículo 11, versículo 10, aliás. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 11. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 11. Ok? Seja bem-vindo, irmão Flávio. Muitos são os que estão se achegando, glória a Deus. Vamos lá? A Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, verso 11. Pastor André, por favor, coloca aí nos comentários onde nós estamos fazendo a leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 11 em diante. Então Eucana foi para sua casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aqui vai começar o ministério de Samuel. Amém? Versículo 12. Os filhos de Eli, porém, eram filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Não conheciam o Senhor. Aqui eu quero já fazer uma ressalva. Seja bem-vinda, Angélica. Deus abençoe sua vida. Aqui eu quero já fazer um comentário. Lá no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia mostra, quando fala de Eucana e o processo de subir até Siló para sacrificar ao Senhor, que Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes no templo do Senhor. Mas agora eu chego aqui no versículo 12 do capítulo 2, diz assim: os filhos de Eli, porém, eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Aí eu pergunto, como é que se tornaram sacerdotes? Seja bem-vindo, André, lá de Bragança. Eu vou repetir. No primeiro livro de Samuel, vou até dar uma olhada aqui nos versículos, para que depois você veja. Mas, efetivamente, em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 3, a Bíblia diz que Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Mas aqui no capítulo 12, no capítulo 2, no verso 12, vai dizer assim: os filhos de Eli, porém, eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Como eles se tornaram sacerdotes se eram filhos de Belial? Quando a Bíblia diz filhos de Belial, irmãos, eram pessoas que gostavam da bagunça, gostavam de tudo que desagrada a Deus, gostavam de praticar coisas erradas aos olhos do Senhor. Belial é uma nomenclatura de Satanás, né, dentro da Bíblia. É um demônio, aliás, era um deus que eles adoravam, mas que era literalmente a figura de Satanás. E se eles eram filhos de Belial, eles faziam tudo que desagradava ao Senhor, porém, eles tinham o cargo de sacerdotes. Interessante isso, né? Sabe o que muitas vezes acontece? Sabe por que muita gente acaba sofrendo, acaba tendo uma vida difícil na presença do Senhor? E até caindo, até se afastando de Deus, das coisas de Deus? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Porque muitas vezes as pessoas querem estar e assumem estar onde Deus não quer que elas estejam. Eu vou repetir. O motivo de muitas pessoas acharem o evangelho difícil de seguir e até mesmo de obedecer a palavra do Senhor, por muitas vezes, pode ser, e com certeza isso acontece,
de querer estar onde Deus não quer que você esteja. Infelizmente, eu já vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa chega em um lugar, como eu vou dar um exemplo da nossa igreja. Irmãos, a nossa igreja está iniciando, nós vamos fazer 2 anos agora, mas 2 anos desde que ela abriu as portas, mas se você for colocar efetivamente aí de trabalho e de dias, né, de culto, nós vamos perceber que a experiência ainda é bastante pequena. Tanto é que nós não temos muito mais do que 30 membros. É uma igreja ainda em formação. Seja bem-vinda, irmã Maria. E aí nós vemos muitos lugares que têm igrejas dessa forma, dessa maneira, e aí chega lá alguém que sabe falar um pouco melhor, tem uma leitura boa da palavra, tem uma dicção boa. Do nada o pastor olha para a pessoa e fala assim: você é missionário, vou te ungir missionário, vou te ungir evangelista. Olha, você agora é um diácono aqui da igreja. Você é um pastor. Como? Se essa pessoa acabou de chegar, você nem sabe quem ela é direito e já se tornou alguém do altar. Lembrando que altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sangue. Uma coisa que talvez as pessoas não entendam, e poucas pessoas, em poucos lugares você vai ouvir o que eu vou falar aqui agora, porque não é o tipo de ensinamento que tem se feito nos dias de hoje. Da mesma forma que existe hierarquia nos céus, daí o motivo do Senhor ser chamado Senhor dos Exércitos. Se é um exército, então tem hierarquia. Ok? Existe uma hierarquia, existe níveis no mundo espiritual. Então, se no exército de Deus existem níveis, existe hierarquia, no de Satanás também. Não se fala muito sobre isso hoje em dia. As pessoas não gostam muito de tocar nesses assuntos. Mas é uma realidade. Há um problema sério em você querer ser o que ainda não está pronto para ser. É muito bonito, né, levar a nomenclatura de missionário, missionária, de pastor, de pastora, mas você trilhou o caminho? Você pagou o preço? Samuel está chegando agora, ainda menino, na casa do sacerdote Eli, e olha o que ele já está vendo. 2 homens que se dizem ser sacerdotes, mas que não dão testemunho nenhum. Que são sacerdotes somente porque são filhos do sacerdote Eli. É mais ou menos como, e eu vou tocar aqui num vespeiro agora, mas eu vou falar. Eu não sei se você já viu isso em alguns lugares. Por exemplo, a pessoa é esposa do pastor, né? A pessoa acaba de ser ungido a pastor, a ser consagrado a pastor, ele pagou o preço de chegar ao pastorado, ele passou pela graduação de cooperador, ele passou pelo diaconato, ele passou pela parte de evangelista, pelo presbitério, e aí ele chega ao pastorado. Passou por todos os níveis, trabalhando na obra. Pagou um preço. Aí, do nada, a esposa do pastor é pastora também. Como? Se a carreira eclesiástica de cada um é individual, o chamado é individual. Entende o que eu estou falando? Não queira estar onde Deus ainda não te preparou para que você esteja. Não pense que Satanás vai ver alguém sendo ungido a pastor e vai dizer, não, Deus ele se enganou ali, né? Alguém está ungindo esse rapaz a pastor, mas eu vou esperar.
Quando ele tiver realmente a estatura espiritual de pastor, aí sim eu vou enviar os demônios que afligem um pastor. Você pensa que o diabo pensa assim? Se você é um cooperador e do nada alguém te unge e diz que você é pastor e você passa e você aceita essa unção, o que é que você acha que vai acontecer? Os demônios que afligem um pastor que já pagou, que já tem uma tarimba espiritual, né, por assim dizer, já tem uma experiência espiritual. Os demônios que afligem um pastor, que se levanta contra um pastor, vai atacar um cooperador que acabou de se converter, talvez. Será que vai aguentar? Entende porque muitos saem da presença? Não sei se você já viu situações por aí. O cara drogado, largado no meio da rua, mendigo. Aí você vai conversar com a pessoa. Ah, eu já fui um pregador. Ah, eu já fui pastor. Ah, eu já fui evangelista. Será que estava pronto para ser um evangelista? Ou simplesmente do nada, porque o cara fala bem, porque o cara tem um talento, e talento é diferente de dom. O cara tem um talento, ele sabe falar, ele sabe se expressar. Pronto, você é missionário. Vamos agora aqui e você vai atrair as pessoas, vai encher a igreja. E muitos estão pagando preço por causa disso, irmãos. Quer ser pastor? Não aguenta o processo. É como o André acabou de colocar aqui. Quer ser pastor? Trilha o caminho. É bonito, é maravilhoso exercer o sacerdócio, querer este ministério. É maravilhoso. Mas não tenta pular etapas. Não tenta ser mais espiritual do que você já é. Tem gente sofrendo demais porque quer ser espiritual demais e não tem firmeza, não tem, como eu posso dizer, não tem experiência espiritual para ser espiritual quanto quer ser. Eu não sei se você está entendendo. Ele cria um personagem que é super espiritual, que é super de Deus, mas é uma imagem, porque ele não tem o alicerce espiritual para realmente ser essa pessoa que ele demonstra ser. Não queira ser o que você não é. Deixa Deus trabalhar no seu interior. Deixa Deus te transformar. A gente levou a vida inteira sendo ensinado errado, aprendendo coisas erradas, ouvindo coisas erradas. E aí, de uma hora para outra, de um tempo para outro, você acha que não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Deixa Deus trabalhar no seu interior. Deixa Deus te transformar e vai chegar a hora que o Senhor vai te enviar. Você vai ser capacitado, você vai ser cheio do Espírito Santo. As experiências que você está tendo agora, as coisas que você está vivendo agora, estão te preparando para grandes coisas. Deus ainda vai te usar com muita sabedoria, com poder e grande glória, mas não queira estar onde Deus não quer que você esteja. Tudo é no tempo de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Na hora certa, no tempo certo, você vai ser exaltado e Deus vai te usar com poder e grande glória em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar? Aí o verso 13 vai dizer assim: o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote enquanto a carne cozinhava, e com o garfo de 3 dentes na mão, dava com ele na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. Tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os de Israel que iam a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Verso 16.
Se o homem lhe respondesse: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar tua alma. Então ele lhe dizia: não me darás agora, senão a tomarei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Forte isso aqui. Segundo a lei mosaica, todos que pecavam, todos que faziam algo errado, segundo os mandamentos, segundo o que Deus havia entregue a Moisés, ele precisava ir até o sacerdote e ali oferecer um sacrifício, para que houvesse a expiação do pecado. Não era a anulação, era a expiação. Quem vai trazer a anulação, quem pagou os pecados por nós é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém? Mas até então, esse ritual que se fazia, segundo a lei de Moisés, era para que alguém pudesse entrar, para que se pudesse falar com Deus através do sacerdote. Era preciso que o sacerdote apresentasse um sacrifício, né? E esse sacrifício poderia ser um cabrito, poderia ser uma ovelha, poderia ser um novilho, e assim por diante. Era 2 pombas. Esses eram os sacrifícios que eram apresentados conforme a petição, conforme o pecado, para que houvesse a expiação, a cobertura do pecado, para que se pudesse entrar na presença de Deus. E quando esses homens traziam essas ofertas, esses sacrifícios até o templo em Siló, vinha o ajudante desses sacerdotes, Ofni e Finés, e tiravam. Pegava lá com um garfo o que estava sendo cozido, o que estava sendo sacrificado, e o que estava cozido trazia para o sacerdote comer. Estava no meio do ritual, estava ainda no meio do sacrifício. Quando se ia apresentar a gordura com o holocausto, ele tirava também a gordura, tirava a carne crua, para que se fosse assar para o sacerdote. Literalmente churrasco. Eu gosto de churrasco. Mas nesse caso aí, eles tiravam do altar, desprezavam aquele momento, aquela entrega que as pessoas faziam, fazia de conta que não era nada aquilo, e levavam para si, antes mesmo de apresentar ao Senhor. Desprezavam a oferta a Deus. A Bíblia nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém, Jesus. O que esses sacerdotes estavam fazendo era realmente um grande pecado aos olhos do Senhor. Porque era necessário que primeiro se apresentasse a Deus. Entenda, irmãos, preste atenção que no versículo 16, existe até um momento em que se fala de oferecer primeiro a Deus para depois para o sacerdote. E o rapaz do sacerdote dizia: se você não der, eu vou tomar à força. Olha como era, como estava, a que nível havia chegado a situação. Eles não tinham mais nenhum temor, nenhum respeito às coisas de Deus. Eu quero falar com você que está me ouvindo agora, você que está me vendo agora. Em que nível está o seu temor às coisas de Deus? Em que lugar você tem colocado a sua adoração? Porque a oferta, o sacrifício, nada mais é do que a adoração a Deus. Como é que você está em sua adoração ao Pai? Eu vou falar primeiramente no nível primário, né? Primeiramente no nível primário, estou sendo redundante, que é literalmente a oferta financeira. Você que é de alguma igreja, você que congrega
em alguma igreja. Aliás, você que é cristão, servo do Senhor, você tem honrado a Deus em primeiro lugar? Nos seus dízimos, nas suas ofertas? Você tem feito isso? Ou Deus está ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar? Perceba que a Bíblia não mostra, a Bíblia não diz que esse povo parou de ofertar por causa de Hofni e Finéias. Você acha que o povo não estava vendo isso? Era feito na cara deles. Ninguém parou de sacrificar, ninguém parou de adorar, por quê? Porque cada um daqueles que chegavam em Siló estavam ali com um objetivo, com um intuito, que era adorar a Deus. Não é assim que você vem para a casa do Senhor? Quando você devolve o seu dízimo, você vai lá para adorar o pastor, para adorar a igreja ou para adorar a Deus? Então, se você que está aqui me ouvindo, você tem uma igreja, você congrega, você parou de devolver o dízimo, você parou de ofertar porque você está chateadinho com o pastor, chateadinho com a pastora, com quem sei lá, seja lá com quem for, eu preciso dizer para você que você está em pecado, que você está errando, você está desprezando a adoração a Deus. Não, entenda uma coisa, se você ainda faz parte desse trabalho, a sua obrigação é continuar sendo dizimista e ofertante desta casa. O dia que você disser, não fico aqui mais, pede direção a Deus, pede a orientação, não sai sem direção, pede a direção a Deus e vai buscar o lugar onde você quer congregar. Mas enquanto você estiver dentro deste templo, dentro dessa casa de oração, a sua obrigação, independente do que estiver acontecendo lá, é ser dizimista e ofertante. Ah, eu parei porque eles estão fazendo assim, assado, então você está fazendo o que aí ainda? Vai para um lugar onde você acredita que ali está se pregando a palavra, está se... Agora, se você não gosta, tem coisa lá que você está vendo que não é de Deus, e você continua lá, você quer continuar lá, então você precisa, no mínimo, estar em paz com Deus. Você precisa, no mínimo, estar em paz com o Senhor, sendo dizimista e ofertante fiel na casa de Deus. Esse é o nível básico, ok? Do que diz respeito a desprezar a oferta. Agora vamos para um nível mais alto? No mundo espiritual. Quando a Bíblia fala sobre buscar primeiro o reino de Deus, é claro que Deus não está falando só de dinheiro. Está falando também, sim, de compromisso, de ser adorador, de ser ofertante, de ser dizimista, sim. Mas não é só disso, irmãos. A Bíblia é muito mais profunda. Buscar primeiro o Rei de Deus é honrar ao Senhor, em primeiro lugar, em todas as áreas da sua vida. Você tem colocado a sua alma no altar? Você tem sido sincero com Deus no que diz respeito à sua vida? Abra o teu coração diante do Senhor. Não carrega, irmãos, o que tem de crente em depressão, o que tem de crente com crise de ansiedade, sofrendo, chora na presença do teu Deus, se abre, se coloca em sacrifício vivo. Este é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo falou isso. Apresente o seu corpo, a sua vida no altar do Senhor. Você é a oferta que Deus quer ver. Se entregue diante de Deus, seja um adorador em espírito e em verdade. Honre o Senhor, tenha temor a Deus nas suas atitudes, nas suas decisões. Vai trocar de emprego, oração. Vai comprar um carro, oração. Jejum e oração. Buscai primeiro o reino de Deus. Em tudo que você fizer, glorifique, dê honra, dê glória ao Deus que entregou o seu único filho para que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Você consegue entender isso? Você consegue compreender que buscar o reino de Deus é muito mais profundo?
Eu falei uma primeira parte, agora eu estou falando uma segunda parte, que é no mundo espiritual. Eu preciso priorizar o Senhor. Eu, muitas vezes, até recentemente, nós falamos na nossa igreja, no culto de jovens, eu tenho trabalhado ultimamente com jovens, sobre música secular. E a Bíblia não fala claramente, não pode ouvir música secular. A Bíblia não fala isso. Porém, espera-se que o crente, que o servo do Senhor entenda que determinadas coisas já não é mais para você. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Então eu vou ter em primeiro lugar os louvores. Em primeiro, eu posso até dizer, nossa, eu acho até legal, música A, música B, você pode até ter o seu gosto, né, de falar isso. Mas em primeiro lugar, a primazia na tua boca, na tua mente, é o louvor ao Deus que você serve. Está em primeiro lugar? Ou na sua playlist você tem 78 músicas seculares e 2 louvores? E 3 louvores? Aí complicou, né? Tem que mudar a mente. Tem que dar primazia ao Senhor. Amém? Esses 2 sacerdotes colocaram em primeiro lugar os seus interesses, o seu ventre, as suas vontades. Irmãos, uma igreja séria, ela precisa estar. Eu estou há 2 anos, irmão, só Deus sabe, e a pastora que está aqui do meu lado, o preço que muitas vezes nós pagamos para estar em dia com o aluguel. Nós não temos um mês atrasado, um mês sequer atrasado. E o aluguel não é barato, não. É um salão que comporta 70, 80 pessoas sentadas tranquilamente. Não é um salãozinho tão pequeno. E para honra e glória do Senhor, não tem um mês atrasado. Mas para isso, muitos meses. Passei situações difíceis. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Tem que estar em primeiro lugar os interesses de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus. Quando chega aquilo que é colocado, aquilo que é ofertado, a primazia é a obra do Senhor. E agora, sobrou? Amém. Não sobrou? Glória a Deus. Deus não vai deixar faltar nada e nunca deixou faltar nada na minha despensa. Ele tem me honrado, ele tem me abençoado e ele tem abençoado a pastora Andréa. Eu quero dizer para você, meu irmão, coloque Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Você vai ver a bênção do Senhor chegando na tua casa, chegando na tua família. Dê a primazia, dê a glória devida a Deus. E você vai ver o Senhor prosperando abundantemente na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar? Versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e, de ano em ano, a levava para ele quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: que o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu. Teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Você prestou atenção? Que Deus honrou. Ana pediu 1 filho, e Deus deu 5. Deus prosperou porque ela colocou Deus em primeiro lugar. O primeiro filho que ela teve, ela trouxe e apresentou diante do Senhor. Pastor, então o senhor quer dizer que eu tenho que fazer isso com o filho meu? Não,
Cada um tem a sua adoração, cada um tem a sua obrigação diante de Deus, né? Cada um tem a sua missão. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, assim como Deus honrou a Ana, Deus vai te honrar também, em nome de Jesus. Continuando. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito idoso, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo vossos malefícios. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável tanto para com o Senhor quanto para com os homens. Dois detalhes aqui interessantes. Samuel ia crescendo diante de Deus e dos homens, dando bom exemplo, sendo um bom ministro da palavra, pagando. Lembra que eu falei lá no início, não queira estar onde você não deva estar? Samuel estava ali do lado e não tomou para si nenhum daqueles exemplos ruins. Ele vem crescendo e vem agradando a Deus, e ele está vendo toda essa situação que está acontecendo diante dos seus olhos. Mas nem por isso ele se contaminou, nem por isso ele permitiu que aquela história que estava ali ao seu redor viesse estragar o teu coração. Você entende o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Não deixa uma história ruim que possa estar acontecendo aí ao teu redor te contaminar, te entristecer, te fazer desistir, de jogar tudo para o alto. Ah, pastor, é tanta luta, é tanta dor, é tanta coisa errada ao meu redor que eu estou pensando em desistir. Não, não faça isso. O teu chamado, a tua história é totalmente diferente, é outro caminho, é outra jornada. O que Deus tem preparado para você vai acontecer em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. O que Deus tinha para Samuel ia acontecer, mas ele precisava permanecer na posição. Olha aqui, a palavra do Senhor é muito clara, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável tanto para com o Senhor quanto para com os homens. Uma vida libada, um exemplo de caráter, tanto para quem o conhecia quanto para o próprio Deus, quanto para o Senhor. Ele estava se preparando para que ele fosse cada vez mais usado por Deus. E veja, irmãos, que Eli até ensaia repreender os seus filhos, né? O profeta Eli, ele meio que está ouvindo o que está acontecendo, está sabendo do que está acontecendo em relação aos seus filhos, e ele até traz uma recomendação ali. Mas você percebeu o quanto era fraca a recomendação? Eu não sei se você já viu isso, eu não sei se alguém aqui da live é uma pessoa assim, eu espero que não, amém? Mas você já viu aquela mãe que tem os filhos traquinas? E aí o filho derruba alguma coisa ou faz alguma coisa que está perturbando ali o clima, né? A situação. Está tendo uma conversa, você está conversando com aquela pessoa e os filhos daquela pessoa estão correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Aí você olha assim e fala, não mexe aí e tal. Aí a mãe, em vez de pegar o filho e falar, fica quieto aqui, para com isso. Aí aquela mãe fala assim, para, menino, tá vendo que fulana não gosta? Quer dizer, a errada é a mulher, né? Não é o filho. Entendeu?
Você já viu esse tipo de coisa? Ah, tá vendo que fulano não gosta? Na verdade, é a criança que está fazendo coisa errada. É a criança que tem que ser repreendida. Não, é fulano que não gosta. Porque se ela gostasse, ela deixava você bagunçar. Não sei se você já viu alguém que tem esse tipo de ajuda, de atitude. É mais ou menos o que estava acontecendo com Eli. Olha, você está fazendo o povo aí, ó, fazer coisa errada. Para com isso, menino. Dois homens, irmãos. A repreenda de Eli era tão fraca que Deus teve que tomar uma postura. Que Deus já não suportava mais aqueles dois homens. E teve que tomar uma atitude muito drástica. Perceba que a Bíblia diz que Deus já os queria morto. E quando a repreensão de Elias veio, já era muito tarde. Amém? Se você que está me ouvindo aqui agora, e aí eu nem tinha pensado nisso, agora o Espírito Santo está indo nessa direção aqui, mas se porventura você tem vivido isso dentro da sua casa, lembre-se, o Senhor, Deus, te deu autoridade. O Senhor te deu capacidade para repreender o que está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Amém? Seja você um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade. Aleluia. Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel como sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Ou seja, Deus está falando para Eli: olha, eu te chamei para ser sacerdote, eu honrei a tua casa, eu abençoei a tua família. Verso 29. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim. Lembra o que eu falei? Deus em primeiro lugar, até no que diz respeito aos filhos. E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, escuta isso, irmãos, na verdade, eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos. Ou seja, se tornarão vilões. Serão envelhecidos significa se tornarão vilões. Quando ele repreende Ofni e Finés, ele chega a falar uma coisa interessante. Pecando o homem contra o homem, o juiz vai julgá-lo. Mas o homem pecando contra Deus, quem poderá rogar ao Senhor? Nesta época, estamos no Antigo Testamento. Amém? Quem entrava na presença de Deus era o sacerdote. Se o sacerdote está em pecado, como é que faz? Hoje nós temos Jesus, o nosso advogado. Hoje, quando você falha, quando você peca, quem entra na frente por nós é Jesus Cristo. Nesta época, não. Por isso que ele fala isso. Quem vai rogar por nós? Porque realmente não tinha quem o fizesse. Mas com a vinda de Jesus e o seu sacrifício na cruz, hoje nós temos alguém que se colocou na cruz por cada um de nós, se sacrificou por nós. E dando continuidade naquilo que nós acabamos de ler, percebe o que aconteceu aqui.
Deus está falando através de um sacerdote, de alguém um profeta que chega até Jerusalém e fala para Eli: eu te chamei, eu te separei para ser sacerdote, eu honrei a ti e honrei a tua casa, mas você está desprezando a minha oferta junto com os teus filhos e está colocando eles em primeiro lugar, está dando mais honra a eles do que a mim. Aí olha só o que Deus diz através do profeta: antes eu tinha dito que estaria sempre contigo e com a tua casa. Agora, porém, longe de mim tal coisa, porque aqueles que me honram, eu honrarei, e os que me desonram serão envelhecidos, se tornarão meus inimigos. Você prestou atenção no que aconteceu aqui? Deus literalmente voltou atrás em algo que ele havia liberado a favor dessa pessoa. Pastor, Deus voltando atrás? Se quer dizer, eu leio quantas vezes for necessário. A Bíblia diz exatamente assim: antes eu tinha dito tal coisa, mas agora, longe de mim, tal coisa. Ele mudou. Por que Deus mudou de ideia? Ele tinha errado no começo? Quando separou Eli? Será que Deus errou em chamar você? Em te tirar do mundo? Porque você ainda erra? Porque você ainda peca? Não. Deus não errou, meu irmão. Mas chega uma hora que a multidão de pecados impossibilita o agir de Deus. As falhas já eram tantas, tão grandes, no que diz respeito ao sacerdote Eli, que Deus estava dizendo: olha, antes eu tinha dito tal coisa, mas por causa da falha do homem, por causa do erro do homem, não de Deus, eu preciso mudar a situação. Não foi assim que aconteceu o dilúvio? O Senhor se arrependeu de ter criado o homem? Por causa dele? Porque Deus errou? Não, porque o homem pecou. Deus olhou sobre a terra e não viu ninguém que tivesse injustiça, a não ser a Noé e com a sua família. Deus vai lá e volta atrás e começa tudo de novo com a nova aliança. Será que você entende o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite? Será que não está na hora de recomeçar? Se Deus, quando percebe que a coisa não está dando certo por causa do ser humano, ele vai por outra forma, de outro jeito, porque ele quer que o plano dele avance, dê certo. Então ele vai agir de infinitas formas até que a coisa dê certo. Deus está falando com você nessa noite. Ao invés de você dizer, eu vou parar, muda a rota. Para de insistir em coisas que você sabe que está dando errado. Só um louco quer resultados novos praticando as mesmas coisas. Muda as atitudes, muda o pensamento e você vai verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Eli ouve essa palavra, essa profecia contra a vida dele, a coisa já estava muito, mas muito adiantada. Já basicamente não tinha o que fazer. Porque ele deixou ir muito longe. Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você. Começa de novo. Se levanta. Para de ouvir essa voz que fica na tua cabeça dizendo, eu já caí tantas vezes, eu já comecei e deu errado. Começa de novo, tenta de novo. Você não está sozinho, você tem Jesus a teu favor. Vai dar certo. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Recomece quantas vezes for necessário. E Deus é contigo em todas elas, para te guiar, para te fortalecer e para te levar à vitória, em nome de Jesus. Nunca é tarde. Começa de novo. Deus está aqui dizendo, olha, antes eu tinha feito tal coisa, mas agora eu não consigo mais fazer.
porque você errou, porque você, Eli, não fez não fez a sua parte. Deus, com certeza, tinha feito a parte dele no que diz respeito a Eli. Deus está fazendo a parte dele no que diz respeito à sua vida. Agora você é que precisa mudar a atitude, mudar o pensamento, e você vai ver Deus agindo a teu favor em nome de Jesus. Eu vou continuar aqui e já direcionando para o término. A Bíblia diz assim, glória a Deus. Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais idoso algum em tua casa. Verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias idoso algum em tua casa. Quando a Bíblia diz que não haverá idoso, a Bíblia está dizendo que não haverá continuidade da família. O homem, porém, da tua linhagem, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha o tanto de maldição que está chegando na vida, na família de Eli. Isto te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finés, ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. A profecia que veio contra Eli foi terrível, diante da sua mudança para o mal, para o desprezo. Ao invés dele ser um sacerdote que fizesse o certo, qual era o certo então, pastor? O que Eli deveria ter feito? Tira do altar, destitui, arranca Ofni e Finés. A partir de agora vocês não são mais sacerdotes. Mas aí tem a vergonha, né? Os filhos do sacerdote estavam em pecado. Meu Deus, o que será falado? Pelo menos teria tirado o pecado. E estaria em paz com Deus. Tem gente tolerando coisa errada para evitar um desgaste, para evitar uma discussão. E você está permitindo coisa errada acontecendo na tua casa, acontecendo na tua vida. Não deixa não, meu amado. Não deixa não. Deus te deu autoridade e use dessa autoridade pelo Espírito Santo de Deus para que a sua casa seja uma bênção, para que a tua família prospere, seja uma bênção. Não permita que o pecado faça morada dentro da tua casa. Seja você um instrumento de Deus aí dentro. E pelo Espírito Santo de Deus, com sabedoria, não é fazendo loucura não. Não é fazendo loucura não. Com sabedoria, Deus vai te usar para trazer santidade para dentro do seu lar, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração nesta noite. Que Deus te abençoe muito, te fortaleça, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui no finalzinho da mensagem, a Bíblia diz que o Senhor já estava preparando o substituto, que seria Samuel. Samuel seria aquele que viria a substituir a Eli, porque ele estava falhando como sacerdote, estava deixando de lado o que Deus havia separado, havia dito que ele deveria fazer. Que você seja o Samuel na tua casa, você seja o Samuel que vai trazer a presença de Deus para o seu lar, para o seu trabalho e aonde você estiver, em nome de Jesus, que Deus te use com grande poder, em nome de Jesus.
Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por cada uma dessas pessoas que acompanharam esta live até agora, pessoas que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, e que a partir de hoje estão cada vez mais comprometidas contigo e não com o homem. Eu abençoo a cada uma delas, a esses que vão assistir pelo YouTube, a esses que vão ver em outra plataforma, que o Senhor possa trazer o teu poder, que o Senhor venha trazer o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre cada uma dessas vidas, que haja renovo, que haja fortalecimento espiritual, que haja cura do alto da cabeça à planta dos pés. Eu abençoo a cada uma dessas vidas, eu oro também por este que abençoou a esta obra, que ofertou, que trouxe, que transferiu uma doação para esta igreja, que o Senhor não deixe faltar nada na despensa, que haja prosperidade sobre cada uma dessas vidas. Eu ligo na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênçãos. E desde agora eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Até a próxima quinta-feira em mais uma Libertar Live. Eu espero você aqui na Comunidade Evangélica Libertar, Estrada Itapecerica, Campo Limpo, 1378, quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, no culto da família. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima live, em nome de Jesus.